Terceira idade, exercícios físicos para garantir uma boa qualidade de vida. Voluntários realizam plantio de árvores em Iracemápolis. Saiba como a prática do futebol traz benefícios para as crianças. Você vai ver também as dicas para o voto consciente nas eleições deste ano. Veja por que os negros ainda são minorias em universidades. Projeto de iniciação científica da Unimep estuda ações comunistas da década de 30. E ainda, dicas de segurança para viajar com seu animal de estimação. E mais, o impacto dos quadrinhos no mundo adulto. Ainda nessa edição, a rotina de treinos e a desvalorização das bailarinas. Tudo isso você acompanha agora no Jornal Ensaio. Olá! A terceira idade tem encontrado no exercício físico um ótimo aliado para garantir uma boa saúde. Conheça o Centro de Qualidade de Vida da Unimep, que mantém programas específicos para idosos na reportagem a seguir. De acordo com a Pesquisa Nacional de Domicílio de 2017, a população brasileira acima de 60 anos está ficando cada vez mais velha, contabilizando mais de 30 milhões de pessoas. Para que os idosos mantenham uma qualidade de vida boa, é preciso que eles considerem um fator muito importante, o seu bem-estar físico. O Centro de Qualidade de Vida é um setor que faz parte do curso de graduação e pós-graduação de Educação Física da Unimep, que oferece modalidades esportivas. Aqui, além da comunidade, pode participar alunos, professores e funcionários nas oficinas de ginástica, hidroginástica, natação e musculação. Temos aí por volta de uns 350, quase 400 usuários que fazem várias atividades, dentre elas hidroginástica, natação, musculação. Os benefícios dos exercícios nessa faixa etária são o controle da pressão arterial, a melhora da capacidade cardiovascular, respiratória e a prevenção de alguns tipos de câncer. A terceira idade, na realidade, ela encontra dificuldade quando ela não realiza atividade física. A não ser que a gente tenha algum idoso que tenha alguma patologia ou algum problema ortopédico. Caso contrário, o que necessita é um bom controle e monitoramento dessa atividade física. Ou seja, antes de você iniciar um treinamento com qualquer pessoa, não só com idoso, é necessário fazer uma avaliação física. Hoje, o CQV tem em média 400 inscritos no total, entre pessoas de terceira idade ou não. As razões que levam os idosos a procurarem o CQV são várias. Foi porque eu fiz cirurgia de redução, né? E a bariátrica encaminhou eu aqui. Pressão melhorou, emagreci, tudo. Diabetes, tudo, colesterol, melhorou tudo. As pessoas da terceira idade que integram o CQV reconhecem a importância dos exercícios para a manutenção da saúde física e mental. Ainda sobre qualidade de vida, em Iracemápolis, voluntários realizam um projeto de arborização para preservar o meio ambiente no cenário urbano. O idealizador do projeto chama a atenção para a importância dos plantios para melhorar a qualidade do ar. Um grupo de voluntários ambientalistas tomou a iniciativa de plantar mudas de árvores em Iracemápolis. Na prática, querem incentivar cada vez mais a arborização do município. Esta praça é um dos locais onde os voluntários realizaram as plantações. Os benefícios serão sentidos em prol da própria população. O nosso ar que respiramos está tão poluído de uma certa maneira que temos que fazer alguma coisa urgente, mas urgente mesmo, é plantando árvore para se melhorar a qualidade do ar e melhorar a qualidade de vida. Para os moradores, os benefícios poderão ser sentidos no cotidiano. Era bom, muito bom, porque a árvore é a natureza e a natureza foi Deus que mandou, não tem coisa melhor do que plantar árvore aqui. Uma cidade com muito verde é considerada como espaço de sustentabilidade. Nos dias mais quentes, uma boa sombra é sempre bem-vinda. O primeiro passo é procurar o órgão responsável pela sua cidade, né? No caso nosso, Iracemápolis, é procurar orientação na Casa da Agricultura. Ali nós orientamos quanto a espaçamento e também temos mudas para doação no viveiro municipal. Então, creio que todas as cidades devem ter um setor de meio ambiente, praças de jardins que vem dar essa orientação para quem se interessar. Segundo o engenheiro, entre as espécies mais indicadas para o espaço público está a framboiã. Em meta definida pelo grupo, para atingir a situação ideal em termos de arborização, seria necessário ainda o plantio de mais 10 mudas apenas nesta praça.
Acompanhe agora na nossa retrospectiva o que foi notícia há 10 anos no Jornal Ensaio, uma produção dos alunos de jornalismo da Unimep. Marcela Bagarolo e Paula Martim foram as apresentadoras do Jornal Ensaio de 10 anos atrás. A repórter Tatiana Seron trouxe informações sobre a ONG Associação Barco Escola da Natureza, de Americana, que fazia trabalho educativo com crianças e jovens sobre como cuidar do meio ambiente. Em homenagem ao Dia das Mães, a rotina das universitárias que têm que conciliar os compromissos do estudo com a maternidade foi abordada na matéria de Alessandra Oliveira. A repórter Marcela Bagarolo informou sobre o direito de estudar em qualquer idade no programa Educação de Jovens e Adultos para a conclusão do ensino fundamental por quem foi obrigado a abandonar os estudos quando criança. No estúdio, Ellison Henrique Chamorra entrevistou Luiz Urix, diretor de arte da agência de marketing DM9, que fez uma avaliação do mercado de trabalho para os profissionais da área. O sistema de tratamento de água de Americana, considerado um dos mais eficientes do estado de São Paulo, para a água fornecida à população, bem como a preferência de algumas pessoas pela água dos poços artesianos, foram abordados na reportagem de Crislane Fernandes. A Feira das Nações de Santa Bárbara do Oeste, com entidades assistenciais, que reunia atrações culturais, cardápios típicos de diversos países e regiões brasileiras, foi o tema da reportagem de Paula Martim para encerrar aquela edição do Jornal Ensaio. O sonho de ser jogador profissional de futebol gera interesse de crianças e adolescentes em escolinhas da categoria. Além de paixão nacional, o esporte auxilia no desenvolvimento social e físico. Veja mais detalhes. Jogar uma pelada, bater uma bolinha, o nome pode ser diferente em cada espaço do Brasil, mas jogar futebol é mesmo uma paixão nacional. Os dados do Suplemento de Esporte da PNAD 2015, divulgado pelo IBGE em maio de 2017, mostram que o futebol foi a principal modalidade esportiva praticada no país, com 15,3 milhões de adeptos. Além de ser um ótimo exercício, o esporte auxilia o desenvolvimento físico e social na infância e adolescência. O esporte desenvolve a concentração, a disciplina, confiança e autoestima. Já no social, incentiva a interação, o trabalho em equipe, o respeito, a comunicação e a partilha de responsabilidade. Nessa escolinha de futebol em Limeira, cerca de 90 alunos de 5 a 15 anos frequentam as aulas 2 vezes por semana. É onde eles podem interagir com os outros amigos, sabe, fazer amizade, participar de eventos. Isso é a prática nossa da escola de futebol. Em Piracicaba e região, existem diversas escolas de futebol para atender o interesse dos baixinhos. Até na escola, o desenvolvimento dele ficou melhor. Presta mais atenção, não ficar tanto com o celular, às vezes ficava com videogame, essas coisas. Interagir mais com as crianças. Futebol é um esporte saudável que faz bastante amizade e estou sempre acompanhando ela todos os dias e eu gosto muito disso. Apesar dos benefícios, a procura pelas escolas de futebol costuma partir do sonho de ser um jogador profissional. No Brasil, é um esporte praticado por todas as classes sociais por causa da cultura, o prazer pela prática e a forte influência da mídia que destaca os jogadores e seus salários altos. Além disso, a seleção brasileira é referência porque reforça o sonho de ser campeão de uma Copa do Mundo. Desde pequeno assisto jogo na TV e eu jogo bola e eu pedi pro meu pai vir para me levar numa escolinha. Inspirar a jogar um grande clube e só. Ser uma jogadora profissional e jogar no time dos Estados Unidos. Mas nem todos chegarão ao nível profissional e de sucesso, então é importante também estar preparado para isso. A princípio elas aprendem a vivência do esporte, aprendem a praticar a modalidade entre outras crianças juntas também, fazendo a socialização, trabalhando o cognitivo, a parte física. Independente do futuro, uma coisa é certa: o futebol, além da paixão, só tem benefícios. No próximo bloco, como encontrar informações sobre um candidato para as eleições deste ano. E ainda, negros nas universidades. Conheça a luta deles para conquistar seu espaço. Veja também o impacto do comunismo em Piracicaba na década de 30. É logo depois do intervalo, não saia daí.
Em outubro, vamos escolher as pessoas que vão governar o nosso país nos próximos 4 anos. O Jornal Ensaio traz para você informações sobre como decidir de forma consciente e quem vai votar. Confira! Apesar das eleições serem fundamentais para o destino da sociedade, muitas pessoas não conseguem perceber a importância do voto e até esquecem em quem votaram na última eleição. Uma pesquisa realizada em 2014 pela consultoria Expertise aponta que 44% dos eleitores não se lembram em quem votaram para os cargos legislativos. Você acompanha o trabalho dos seus candidatos depois de eleitos? Não acompanho, eu não tenho muito tempo para isso e eu acho bem trabalhoso. Sim, eu acompanho porque eu gosto de pesquisar, saber o que estão fazendo. É importante que cada pessoa fiscalize os políticos que ajudou a eleger, pois são eles que utilizam dinheiro público e criam leis para a sociedade. Em tempos de tantos escândalos e corrupção, será que o horário eleitoral ajuda ou atrapalha? O eleitor deve acompanhar o horário eleitoral gratuito. É importante ele saber distinguir a sua melhor opção, não obstante que tenha que ser aquilo que ele vai ver no horário eleitoral. Outra boa aliada para se informar sobre os candidatos é a internet. Um desses canais para obter informação sobre os candidatos é o site Atlas Político, que reúne as principais notícias sobre o Senado e a Câmara Federal, com infográficos para facilitar a compreensão. Mas um outro site, o www.politicos.org.br, traz um ranking do melhor para o pior político a partir das realizações de cada senador e deputado federal, além dos candidatos à presidência do Brasil. Pesquisar sobre o candidato é ter mais consciência da importância do voto. A escolha da pessoa ela vai passar por uma consciência política, econômica, social, que vai atingir todos os parâmetros aí para um benefício de todas as pessoas. A cada 4 anos ele vai lá, apresenta o seu título e a partir desse momento ali ele vota e parece que a política acabou. E daí nós começamos a postar descontentamentos pós-eleições. O Brasil que eu quero. Porque não pode ser o Brasil que eu quis, o Brasil que eu intencionava antes do voto. Neste ano, a população vai eleger as pessoas que irão comandar o país nos próximos 4 anos. Daí a importância de ter mais consciência na hora do voto. Para comentar esse assunto, convidamos o jornalista Rafael Muniz. Rafael, quais os cuidados que a população deve ter para escolher o candidato? Então, Felipe, acompanhar o desempenho dos políticos eleitos é a nossa obrigação, como mostrou a reportagem. E é bom lembrar que a democracia brasileira é ainda muito jovem e que atravessa a maior crise política da nossa história recente. Desde o tempo do voto de cabresto, ainda na República Velha, muita gente interpreta de forma equivocada o seu papel nas eleições. O costume de trocar votos por pequenos favores ou mimos persiste ainda hoje pelos rincões do Brasil afora, mas agora o acesso à informação cresceu e grande parte da sociedade parece querer mudanças. É preciso atenção. Em breve, o horário eleitoral no rádio e TV vai inundar nossa vida com mensagens de marketing muito bem planejadas para vender o candidato como a melhor opção. Além disso, a internet e as redes sociais têm o risco das famosas fake news. Como escapar dessas armadilhas? Tudo vai depender da boa vontade de cada um de nós, cidadãos, de olhar para as eleições com a mesma importância que damos às necessidades do cotidiano, pesquisar em sites confiáveis e estar abertos para ouvir vários lados da história. É um mínimo para não errar. Estar atento ao processo todo é fundamental, porque se não conseguimos nem lembrar em quem votamos nas últimas eleições, quem garante que ainda não somos presas fáceis para novas arapucas, não é mesmo? É com você, Felipe. Obrigado, Rafael. No Brasil, onde os negros são a maioria da população, continuam minoria nas salas de aula das universidades. Alunos contam sobre os desafios e preconceitos que sofreram durante o período universitário. As universidades são reconhecidas pelas pesquisas que contribuem para melhorar a sociedade, seja com relação ao meio ambiente, avanços tecnológicos, entre outras. Apesar desse reconhecimento, o espaço universitário ainda precisa melhorar quando o assunto é raça. Consegui desconstruir em mim muitas coisas, sabe? Eu me enxergava já como uma pessoa inferior. E, enfim, eu achava que eu não podia ter as mesmas... Eu não tenho, realmente, não tenho as mesmas chances que as outras pessoas, então eu tenho que correr mais. Mas, assim, pra mim, tipo, foi muito bom. Eu não sei, para as outras pessoas que eu convivo, eu acho que eu nunca sofri, tipo... Só foi num trabalho mesmo em específico que eu senti que eu sofri, enfim, racismo, mas... De modo geral, não. Nos últimos 10 anos, o percentual de afrodescendentes em universidades públicas e privadas dobrou.
mas ainda é menos da metade dos jovens brancos. Segundo o IBGE, em 2005, apenas 5,5% dos negros entre 18 e 24 anos frequentavam a universidade. Em 2015, o número aumentou para 12,8%. Nessa idade, 53,2% dos negros ainda estão cursando o ensino fundamental ou médio. Quando você vê o investimento do Brasil no ensino superior, é um investimento equivalente ao investimento da Espanha. Mas quando você vê o investimento no ensino básico, é um investimento equivalente ao do Haiti. E aí quando você pensa que a grande maioria dos negros estão no ensino básico e público, aí você percebe que acaba ocorrendo essa segregação. E aí isso nós podemos chamar de racismo estrutural mesmo. Apesar de compor mais de 50% da população brasileira, os afrodescendentes são minoria entre os formandos na universidade. Na minha sala tem um aluno negro. Na minha sala tem 2 alunos. Tem 2 alunos. Não é só na universidade que o negro enfrenta dificuldade. No mercado de trabalho, a discriminação também está presente. Segundo estatísticas do IBGE no ano de 2017, dos 13 milhões de brasileiros desempregados, 8,3 milhões eram pretos ou pardos, o que corresponde a 63,7%. Eu acredito que o mercado de trabalho ele segrega brancos e negros e, de uma forma velada, ele acaba dando preferência para pessoas brancas nas vagas que são e destinam essas vagas especialmente para brancos do que para negros. Apesar do racismo e da exclusão dos afrodescendentes, precisamos lutar para que a universidade seja um local de acesso à formação e cidadania para todos. Só assim as pessoas não vão se identificar pelas diferenças e gostos em comum, mas por serem humanas e alcançarem os objetivos sem distinção de raça. Utopia? Talvez, mas precisamos tentar. E só depende de nós. Na série de reportagens especiais sobre iniciação científica do jornal Ensaio, você acompanha algumas informações sobre o comunismo em Piracicaba na década de 30. O assunto virou tema de pesquisa na Unimep para descobrir as ações que ocorreram naquela época. Veja mais informações. A ascensão do comunismo na década de 30 no mundo todo também esteve presente em Piracicaba. É o que tenta provar o projeto de iniciação científica do curso de História da Unimep, intitulado O Perigo Vermelho na Política de Piracicaba. A partir dos boletins e dos informativos policiais trocados entre a delegacia da cidade e o DOP São Paulo, naquele período, a pesquisa tenta identificar essas ações no município. A cidade de Piracicaba, ela foi cenário importante da atuação dos comunistas que estavam se articulando em nível nacional e Piracicaba os comunistas de Piracicaba tiveram uma atuação importante no período. Projeto que deve terminar em 2018 e tem a orientação do professor Wassir Siqueira, é desenvolvido por um estudante bolsista. Devido ao momento delicado que o país vive politicamente, surgiu interesse para entender melhor como que se articula o movimento operário no Brasil, né, e quais são as características que ele carrega historicamente desde o início da República. Programas de iniciação científica ajudam na formação do profissional de qualquer área e colocam o estudante em contato direto com os problemas da pesquisa. Com o objetivo de compreender como se articula uma pesquisa e como se executa uma pesquisa, né, e eu pude constatar que em Piracicaba o movimento operário nos anos de 34, 35 e 36 foi muito bem articulado e realizou manifestações, atentados bomba, distribuição de boletim subversivo. Segundo a apuração do aluno, o grupo comunista que existiu aqui na época hasteou bandeiras vermelhas e distribuiu panfletos subversivos e totalmente politizados. Esses atos sofreram perseguições, ocorrendo até mortes e prisões. Mas essa parte da história da cidade é pouco conhecida pelos jovens. Você acredita que grupos desse tipo são importantes para as políticas regionais? Eu acho que sim, por causa que traz informação para as pessoas, nem que seja debates. Ainda bem que são pesquisas sérias como essa que garantem a memória de fatos importantes. Ainda nessa edição, saiba como transportar seu animal em viagens. Histórias em quadrinhos e o conteúdo crítico. Veja as dicas para se programar com a nossa agenda cultural. E mais, balé é atividade física ou não? Continue ligado, a gente volta já já.
Os animais de estimação ocupam cada vez mais espaço na vida de seus donos, mesmo quando decidem viajar. O Jornal Ensaio traz para você orientações sobre as formas corretas de transportar seu pet nessas viagens. Veja os detalhes. É compreensível que quando se tem um animal de estimação, exista o desejo de estar sempre ao lado dele e de levá-lo para as viagens e passeios. Apesar disso, poucas pessoas priorizam a segurança do companheirinho na hora do planejamento dos trajetos. Os riscos hoje são em decorrência de alguma colisão, durante o percurso. O animal pode apresentar algum trauma, alguma fratura. Por isso, a necessidade do uso da caixa de transporte ou do cinto de segurança. Como você costuma transportar o seu cachorro? A gente coloca na caixa de transporte, porque o animal solto no veículo, ele pode tanto pular para o motorista ou também no caso de uma batida. É necessário também estar de olho nas regras das companhias aéreas e nas taxas que devem ser pagas caso a viagem seja internacional. As principais empresas aéreas do Brasil têm normas gerais para o peso dos animais, que devem ser de até 10 quilos, e padrões rigorosos de caixa de transporte, caso o dono deseje levar o seu bichinho junto a ele dentro da cabine. O ideal seria se pudesse levá-los sempre na cabine junto com o tutor. Eles falam que é bem arejado, mas isso pode não acontecer. Então, na minha opinião, é indicativo sempre na cabine. Os tutores devem ficar atentos à saúde do animal e, se necessário, medicá-lo antes de viajar. Normalmente nós indicamos o Acepran, que é um tranquilizante, e às vezes o próprio Dramin, que também faz essa mesma função. Observar se ele realmente está com vacina, seja elas as éticas V10 e raiva em dia, o hemograma, as vacinas em dia e o guia, autorizado pelo médico veterinário, que normalmente dura 10 dias. Lidar com uma vida tão delicada e um amor incondicional como o dos pets requer atenção redobrada em diversos aspectos. Além de mexer muito com a rotina de uma casa, um bichinho também mexe com o bolso e com o círculo social de seu dono. Optar por formas de transporte adequada traz conforto e segurança para o pet, para o dono e para quem convive com ambos. As artes gráficas têm sido o recurso de diversos artistas para manifestar opinião e crítica à realidade política e social, por meio de charge, cartoon, caricatura e história em quadrinhos, também chamadas de HQ. As HQs que constroem uma mensagem em sequência estão presentes nos jornais e revistas e também são conhecidas como tiras. Tidas como publicações para crianças, as HQs têm conquistado o público adulto por causa de seu conteúdo crítico. Quadrinhos nada mais são do que histórias contadas por meio de desenhos. É com essas histórias imaginadas que muitas crianças são incentivadas a ler. Não só as crianças, os adultos também têm interesse, mas com um olhar mais crítico e muitas vezes fora desse mundo de faz de conta. Pode se inserir nesse contexto. Ela pode ser de outros temas, mas, por exemplo, a Laerte, na Folha de São Paulo, faz sempre com um olhar crítico fundamental. E o melhor de tudo, é uma crítica que é divertida, então ela nos atrai e desperta o nosso senso crítico. O Brasil, ele é talvez um dos países com maior quantidade per capita de talentos nessa área de humor gráfico, caricatura, quadrinhos. É impressionante, isso é reconhecido no mundo inteiro. Mas não é, nem de longe, o país que mais investe nisso. Apesar dos quadrinhos serem um incentivo para a leitura e uma forma crítica do cotidiano, o público adulto ainda é pequeno no Brasil comparado a outros países que competem nesse mercado. Um dos fatos é a falta de interpretação da imagem com o texto, ou seja, não conseguir relacionar a imagem que é mostrada com a fala do personagem. Segundo o indicador de analfabetismo funcional, quase 70% da população brasileira não domina o português e tem dificuldades para interpretar textos. Talvez aí esteja a explicação do pouco consumo de histórias em quadrinhos por adultos. Agora é hora de relaxar e se programar para o final de semana. Isabela Ercolim traz dicas do que fazer para curtir Piracicaba e região. É com você, Isabela. Olá, pessoal! Como vocês estão? A agenda cultural desta edição está incrível. Você não pode perder os eventos deste final de semana e do próximo. Fiquem ligados que lá vão nossas dicas.
Neste fim de semana, a terra vai tremer no rodeio de Americana, com shows de Henrique Juliano e Gustavo Lima na sexta, dia 15, Jorge Mateus, Alok, Kleber e Cauã no sábado e no domingo é vez de Chitãozinho e Chororó e Bruno e Marrone. E para os apreciadores de vinho, também nos dias 15, 16 e 17 tem a famosa Festa do Vinho de Santana. O evento faz parte do calendário oficial do município desde 2010 e celebra as tradições da comunidade trentino-tirolesa há mais de um século. Com esse friozinho é uma ótima opção. E na próxima semana, a partir do dia 21, chega às telonas a continuação do sucesso de Jurassic World. A trama retorna sob o comando de J.A. Bayona, tendo no elenco de novo Chris Pratt e Bryce Dallas, um casal improvável, só que com uma química daquelas. E para curtir o sábado 23, Piracicaba terá Feira Pescador e Meio Ambiente, com shows de Craveiro e Cravinho, a partir das 7h30 da noite. 40 empresas participam com produtos dos dois setores e vale a pena conferir. Para quem ama os super-heróis, o Parque do Batman vai estar na Galeria Shopping de Campinas até domingo, dia 24. O parque tem espaço para babies e cidade cenográfica com mini Batmóveis para a criançada se divertir. E ainda no dia 24, em Piracicaba, tem a 9ª corrida turística, num circuito de raríssima beleza que acompanha o rio, com 2 percursos, um de 10 e outro de 5,5 km. A corrida é para promover o bem-estar social, melhorar a qualidade de vida e fortalecer a relação entre a população da cidade e região. Bora correr? Viu só quanta coisa? Agora é só escolher e se programar. Um ótimo fim de semana para você e até uma próxima. Tchau! O balé é uma das formas de se expressar por meio de movimento do corpo. É considerado um dos exercícios mais completos. A rotina de ensaios requer, além de disciplina e persistência, muito vigor físico. Veja as informações na reportagem a seguir. O balé, com seu encanto e delicadeza, parece fazer os bailarinos flutuarem. Apesar dessa impressão de leveza, é preciso passar por um longo processo de técnica e atividades físicas. Independente da idade, todos os níveis do balé é sempre trabalhada a coordenação motora, a musicalidade, alongamento, os próprios passos de balé. Porém, o nível disso, a exigência, é sempre elevado, Conforme o tempo vai passando, vai sendo mais exigido de acordo com o físico da bailarina, o tempo de dança, é isso. Surge a tal pergunta, afinal, balé é atividade física ou não? Um pouco dos dois, um pouco de atividade física, porque depende do empenhamento de cada um, e um pouco de arte, porque é uma forma de se expressar, como todas as outras. Ela é arte. Por que você acha? Por quê? Porque é uma cultura, ao meu ver. Bom, a dança com certeza ela é uma atividade física, porque ela trabalha alongamento, postura, fortalecimento, condicionamento físico, Porém, os bailarinos, eles podem ser atletas, por conta disso. Porém, para mim não é um esporte, porque a dança ela engloba muitas outras áreas. Ela engloba a música, engloba a história, sentimento, e isso é arte. Uma pesquisa britânica feita por Tim Watson, professor de fisioterapia da Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido, constatou que o balé traz mais benefícios do que a até então imbatível natação. O estudo analisou fatores como força, flexibilidade e equilíbrio corporal e constatou que a dança é superior ao esporte aquático, considerado até então o melhor esporte. Se para alguns o balé é atividade física, para outros o balé é pura arte, assim como a música. O balé é dança, é movimento, expressão corporal, emoção e, por que não, adrenalina? Para alcançar o topo da carreira, é necessário disciplina e preparo físico. Treinar, estudar e se esforçar para cada dia ser uma bailarina melhor. Essa é a rotina de muitas bailarinas, inclusive as que sonham em ter isso como profissão. Enxergam a arte como desafio. As pessoas não aceitam a arte como profissão e não acham que é possível se sustentar com o balé. Eu acho importante nós mesmos nos valorizarmos, investir na qualidade do nosso trabalho e também juntar a classe dos artistas, sendo os músicos, os atores, os bailarinos, todo mundo que trabalha com arte, e conscientizar aqueles que estão perto da gente da necessidade da arte na vida de cada pessoa, porque a arte é uma forma de nos expressarmos, de sermos seres pensantes. Este foi o último Jornal Ensaio desse semestre. Você pode rever as notícias de hoje e de outras edições no site soureporter.com.br. Até a próxima oportunidade! A gente se despede com mais imagens das bailarinas. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!
Música